No dia 30 de abril, o brasileiro deverá fazer a declaração de ajuste anual com a Receita Federal. Muita gente tem dúvidas e comete erros na hora de declarar o imposto de renda. Veja na reportagem. Angélica é aposentada, mas quando começou a trabalhar, optou por fazer suas declarações. A chegada dos filhos e a variação de rendas gerou dúvidas. Que tipo de renda que eu declaro? Que tipo de despesa que eu posso também declarar para bater? Quem são os meus dependentes? Até que idade? Carlos faz a própria declaração do imposto de renda e se atualiza a cada ano quanto às regras do leão. Aprender não foi fácil e as dúvidas sempre apareciam. Aonde você coloca, né? Então existe a declaração de bens, existe o financiamento, então eles são um pouco diferentes, os locais que você ali preenche, né? Algumas pessoas que fazem carecem de alguns detalhes que a legislação tem ali presente e por não estar no meio, não fazer parte do métier dessa pessoa, desconhece de alguns detalhes. A novidade na declaração deste ano ficou por conta da apresentação do CPF dos dependentes do contribuinte, mesmo que seja um recém-nascido. A partir do ano que vem, deverá ser obrigatório apresentar o Renavan de qualquer veículo ou ainda o tamanho da área de todos os imóveis que o contribuinte possua. A partir do momento em que o meu dependente tenha um emprego, tenha aí uma fonte de renda oficial, e essa renda, e ele figura como dependente na declaração do titular, o que o dependente, o que o filho ganha, tem que ser somado ao rendimento tributável de quem está declarando ele na condição de dependente. Quem recebeu mais que R$ 28.559 no ano passado precisa fazer a declaração até o dia 30 de abril. Atenção aos dados pode garantir a restituição de valores retidos. E se você não souber fazer a sua declaração, você acaba perdendo esse valor que você foi retido, foi descontado da sua folha de pagamento, muitas vezes, e você acaba não restituindo. Risco que a assistente social não quis correr. São muitos detalhes, é uma linguagem que a gente não domina e as informações acabam nos confundindo. Pois é, e a gente continua falando sobre imposto de renda. A nossa equipe de produção foi às ruas ouvir algumas dúvidas da população. E eu recebo aqui em nosso estúdio a contadora Andresa Garcia, que é quem vai esclarecer isso aí para a população. Boa noite, bem-vinda, Andresa. Boa noite, obrigada. Vamos então à primeira pergunta? O que acontece quando não faz declaração do imposto de renda no tempo? E aí? Então, se a pessoa é obrigada a declarar e ela declara fora do prazo, ela vai pagar uma multa mínima de R$ 165. Isso também pode agravar. Se passar muito tempo e ela não declarou, ela pode ter problemas com o CPF dela e até mesmo com o seu pagamento. Existe um prazo até quando ela pode declarar, mesmo depois de pagar essa multa? Até 5 anos. Ok, vamos então à segunda pergunta. Que tipo de bens e patrimônio eu devo declarar no meu imposto de renda? A obrigação é quem tenha patrimônio acima de R$ 300 mil, mas nada impede que a pessoa declare bens com valor inferior, para informar também a Receita Federal. E quem recebeu herança, digamos assim, antes de 2018, precisa constar também, declarar também? Volta no caso do valor, né? Se for uma herança acima de 300 mil, ela seria obrigatória na época. Aí ela vai fazer a declaração em atraso. Ok. Vamos então à terceira pergunta. Se eu esquecer de declarar a renda extra, como eu faço para consertar? O contribuinte ele tem 5 anos para retificar a sua declaração. Se ele esqueceu e depois se recordou dessa renda extra, ele pode fazer dentro do prazo desses 5 anos e não vai pagar a multa, a não ser que o rendimento dele supere o valor para pagar. Você que é contadora, pela sua experiência, quais são as principais dúvidas das pessoas? As principais dúvidas são em relação às deduções, né? O que abate no valor do imposto de renda? Deduções médicas, deduções de escola, sobre dependentes, são as principais dúvidas. No caso das despesas médicas, quais são aquelas que não podem entrar na declaração? Despesa médica, o que não entra seria remédios e alguns tipos de consulta com alguns tipos de profissionais.
Tá, a gente pegou também aqui, a nossa produção separou algumas perguntas. Com relação à criança, a partir de que idade é possível constar a criança na declaração? A partir do momento que nasceu, o dependente já pode ser declarado. Só que deve ser feito ou na declaração do pai ou na da mãe. Não pode constar nas duas declarações. No caso de pais separados, infelizmente é uma realidade. Qual pai, no caso será o pai ou a mãe, qual será o critério para colocar o filho na declaração do pai ou da mãe? O filho entra como dependente para aquele que tiver a guarda judicial. E para quem não tem a guarda e paga a pensão alimentícia, ele entra como alimentado. Então ele pode ser uma parcela, no caso de quem paga a pensão e a outra de quem tem a guarda, seria isso? Só que em campos diferentes. Quem paga a pensão, ele entra no campo alimentado. Quem tem a guarda judicial, entra no campo de dependente. Ok, Andresa, qual seria a sua dica final aí para quem está aí preparando a declaração? É não deixar para a última semana, porque sempre fica faltando documentos e talvez não dê tempo. Mas se isso ocorrer, entrega a declaração mesmo faltando alguns itens, que daí não corre o risco de pagar a multa. E mesmo quem não é obrigado a declarar, mas tem imposto a restituir, talvez seja bom declarar porque ela consegue o total ou parcial dessa parte do imposto que foi retido na fonte. Ok, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.